Olá, estamos de volta para o segundo episódio do podcast Fisiolonco Movimento Rosa. Nem todo câncer de mama é igual. Para isso, estamos aqui com o Dr. Júlio Antônio, para que ele nos explique melhor como é isso. Dr. Júlio, quais são os principais subtipos e por que é importante saber qual deles a paciente tem? Bom, obrigado novamente, Giane, por estar presente aqui nesse episódio de um podcast que é super importante para informar as pacientes sobre os principais subtipos do câncer de mama. De fato, isso acaba gerando muita confusão nas pacientes do dia a dia. Muitas vezes as consultas são muito rápidas e os médicos não têm tempo, eventualmente, de falar para as pacientes e elas entenderem de fato qual é os tipos de câncer que hoje a gente tem. Então, por isso, hoje eu gostaria de fazer de uma forma que talvez ajude as pacientes a entenderem. Eu gosto bastante de tentar usar analogias durante as minhas consultas para que as pacientes entendam de fato qual é o subtipo de câncer que ela tem e qual a importância dos tratamentos que a gente vai fazer direcionados especificamente para aquele subtipo de câncer. Então, vamos imaginar, Jane, que a gente tem aí uma lavoura, uma plantação de qualquer coisa que seja. E essa lavoura está linda, está cheia aí de vida e produzindo coisas muito importantes, mas eventualmente começa a surgir alguma coisa que são ervas daninhas, certo? E que eventualmente vai lá e vai tentar destruir aquela lavoura. E a gente sabe que existem vários tipos de ervas daninhas, vários tipos de pragas, vamos dizer assim, né, que pode ir lá e tem a capacidade de destruir aquela lavoura. E a gente entende também que nem todas as ervas daninhas e todas essas pragas são iguais, né? E o câncer também é dessa forma. A gente entende, então, que cada célula do tumor, ele acaba funcionando como uma praga. E ela tem tipo. E aquela praga, ela também, além de se caracterizar por questões de agressividade, ou seja, a capacidade que ela tem de destruir aquela lavoura, ela tem características físicas, que você olha para ela e você sabe identificar aquilo que a gente está olhando e qual é aquele tipo de erva. É assim com o câncer de mama, basicamente. Então, hoje, o câncer de mama ele é subdividido em praticamente 3 subtipos, que é o câncer de mama luminal, que é aquele que a erva daninha ela é mais, eu diria, lenta, cresce devagar e tem baixo potencial de destruir aquela lavoura, certo? Mas esse câncer de mama luminal, que é o que a gente chama de receptor hormonal positivo, ele tem uma forma de ser combatido, que é basicamente bloqueando os hormônios femininos, que em geral é o que faz com que essa célula, aquela praga, cresça. Esse é o subtipo de câncer luminal, então, aquele eventualmente que cresce mais devagar e que a gente sabe o que a gente usa para combatê-lo, que é diminuindo a produção hormonal, fazendo com que ele eventualmente não cresça. Tá? Agora a gente tem um outro subtipo de câncer de mama, que é o que a gente chama de câncer de mama HER2 positivo, que é uma praga, claramente, a gente aqui está falando de praga, vamos tentar caracterizar isso dessa forma para que as pacientes de fato entendam, mas aquela praga HER2 positivo, ela tem uma anteninha que eu sei, olhando para ela, que é aquele subtipo de praga. E a gente desenvolveu uma molécula, desenvolveu um veneno para aquela praga que atinge aquela anteninha e que faz com que ela morra. Perfeito. Então, basicamente, o subtipo de câncer de mama HER2 positivo é aquele que tem uma anteninha que faz com que ele se destaque de outro subtipo de tumor e que a gente desenvolveu uma terapia direcionada para ele e é capaz de matá-lo, certo? Esse tipo de câncer HER2 positivo, ele é um pouquinho mais agressivo do que o tumor luminal, que é aquele que responde ao tumor, que responde aos hormônios, certo? E, para finalizar, o terceiro subtipo de câncer de mama que a gente tem, que é o triplo negativo. Aquele que não tem expressão de hormônio, aquele que não tem aquela anteninha do HER2, e ele não tem nenhuma
eu diria, característica que se você olhar para ele, você consegue determinar entre HER2 ou luminal. Então, esse subtipo de câncer, ele é um pouco mais agressivo do que os dois outros que eu falei para vocês, e ele é um pouco mais difícil de combater também, porque a gente não tem nenhuma terapia de forma muito direcionada. A gente não tinha, né? Mas hoje a gente acaba que desenvolve, com o avanço da tecnologia, formas de combater aquele subtipo de câncer de mama, que a gente chama, então, de tumor triplo negativo. Acho que fui claro para vocês. Então nós temos subtipo luminal, exato, o HER2 positivo e o triplo negativo. E cada um com a sua especificidade de tratamento de acordo com o que é viável fazer. Exatamente. E o que é importante? Essa é a segunda pergunta que você fez. Isso, saber qual é que a paciente tem. Saber qual é o subtipo que ela tem. Saber qual e a gente poder direcionar as terapias que a gente tem. Porque como a gente sabe que cada um ele é sensível ou mais resistente a algumas outras terapias, a gente precisa saber para que a gente possa direcionar o tratamento, aumentando assim as chances de cura. Então, basicamente, hoje, falando agora especificamente das formas com que a gente tem para tratar os pacientes, basicamente a gente tem a quimioterapia, a gente tem a imunoterapia, temos terapia-alvos, tudo isso eventualmente pode ser feito tanto na veia como comprimidos, certo? Além disso, a gente tem a cirurgia, que é basicamente a retirada do tumor, e existem hoje várias formas de se fazer essa cirurgia, tanto cirurgias mais regradas, que a gente chama, que tirando só um pedaço da mama, um quadrante que a gente chama da mama, como cirurgias mais radicais, tirando toda a mama, inclusive o mamilo, tirando o maior número de linfonodos axilares, né? E além disso, a gente também tem a radioterapia, que é uma outra modalidade de tratamento que a gente utiliza para poder direcionar o tratamento do câncer de mama, e tudo isso, claro, a gente vai orquestrar essas modalidades de tratamento de acordo com o subtipo do câncer de mama que a gente tem. Perfeito. Ok. E a quimioterapia, assim, é obrigatória para todas as pacientes? Essa é uma pergunta importante. Se a gente fosse pensar há 15 anos atrás, Jane, a maioria, todas as pacientes, elas faziam quimioterapia. Sim, você não fazia. Faziam quimioterapia, né? E além do mais, faziam quimioterapia e faziam cirurgias muito mais radicais, tirando toda a mama, tirando um grande número de linfonodos axilares. Então, assim, hoje a gente evoluiu bastante no tratamento, não só da quimioterapia, mas também de outras modalidades de tratamento, ao passo que hoje a gente entende e consegue identificar quem são as pacientes que, de fato, precisam fazer a quimioterapia e quem são as pacientes que, eventualmente, só a cirurgia, a radioterapia e a hormonioterapia, se dependendo de se for um tumor luminal, são suficientes para aumentar as chances de cura dessa paciente. Entendi. Então, de fato, o que é mais importante, de novo, é a paciente entender qual é o subtipo específico do tratamento dela, né? E até questionar os médicos referente às modalidades e quais são os tratamentos que são importantes para ela, especificamente, para poder aumentar as chances de cura. E me conta uma coisa, toda paciente precisa fazer a mastectomia, necessariamente? Não. Hoje, de fato, a gente evoluiu muito também para entender que pacientes que têm tumores menores e que não têm comprometimento da axila, ou seja, a doença está localizada aqui só na mama e os gânglios da axila não tem doença através dos exames que a gente viu, a maioria dessas pacientes não precisam fazer mastectomia para poder que é a retirada da mama toda. Que é a retirada da mama toda. Exatamente. Mas e qual é a importância disso, né? A gente falou no episódio anterior sobre a importância do diagnóstico precoce. Exato. E quando a gente faz o diagnóstico precoce, ou seja, do diagnóstico no começo, é menor a chance da paciente precisar da mastectomia durante o tratamento.
Então, a mastectomia hoje, ela é reservada para casos mais específicos, em que a doença é diagnosticada numa fase mais avançada e que, eventualmente, a gente não tem, eu diria, a chance maior de cura apenas com a cirurgia conservadora, que é uma retirada parcial da mama. Entendi. Me conta uma coisa aqui. A radioterapia, dá uma explicada para a gente assim, de uma forma simples, para quem ela está indicada. Às vezes a pessoa faz a químio e não faz a rádio, tem gente que só faz a rádio, tem gente que faz as duas. Explica para a gente um pouquinho. De novo, a gente evoluiu bastante nisso e hoje, assim, de maneira simples, quem faz cirurgia conservadora, ou seja, retirando apenas uma parte da mama, essas pacientes invariavelmente vão precisar de fazer radioterapia como um complemento do tratamento, aumentando as chances de cura. Entendo. Agora, as pacientes que fazem mastectomia, que é a retirada total da mama, se essas pacientes eventualmente não têm também gânglios comprometidos, ou seja, as ínguas que ficam debaixo da mão, da axila, não estiverem sinais de doença e fizeram mastectomia, essas pacientes podem eventualmente não precisarem de fazer a radioterapia. Okay. Interessante também é que acabou de sair essa semana uma publicação de um estudo chamado B51, numa das maiores revistas que a gente tem na oncologia, que é a New England, mostrando que também aquelas pacientes que fizeram a quimioterapia antes da cirurgia e que antes da quimioterapia tinham linfonodos comprometidos, mas que depois que foram operadas e que eventualmente os gânglios ficaram negativos, essas pacientes talvez também não precisem fazer a radioterapia, ou seja, minimizando aí a toxicidade sem impactar de novo nas chances de cura. É importante as pessoas entenderem que a medicina ela está evoluindo bastante nesse sentido, para que a gente possa direcionar cada vez mais os tratamentos, tentando diminuir o número de tratamentos que a gente faz, porque poxa, a gente entende que cada tratamento ele é passível de ter um efeito colateral. A quimioterapia tem efeito colateral, a radioterapia tem efeito colateral, a própria cirurgia eventualmente tem efeito colateral. E hoje a comunidade científica tem se esforçado bastante para poder tentar minimizar a quantidade de tratamento para que a gente possa aumentar as chances de cura, né, sem impactar na qualidade de vida das pacientes. Porque você mesmo deve ver aqui várias pacientes assim, que eventualmente estão curadas da doença, mas hoje, infelizmente, vivem com umas sequelas muito grandes do próprio tratamento. Fez tudo, né? Exato. Precisou fazer a mastectomia, a químio, a rádio, tudo. E eventualmente fica sem doença, mas fica com a qualidade de vida comprometida pelas sequelas relacionadas ao tratamento. E isso cada vez mais a gente percebe que é algo muito importante, a gente precisa aumentar as chances de cura dessas pacientes sem impactar na qualidade de vida das pacientes, para que elas possam viver a vida de forma plena, voltar a trabalhar, cuidar da família, dos filhos, né? Então acho que isso é algo muito importante e as pacientes precisam entender. E de novo, acho que aqui uma das mensagens que a gente sempre vai insistir aqui nos nossos episódios é que quanto mais precoce a gente fizer o diagnóstico, menos tratamentos são necessários para aumentar as chances de cura e, consequentemente, menos sequelas as pacientes vão ficar desses tratamentos. Maravilha. E a hormonioterapia? A hormonioterapia é aquele comprimido que normalmente elas vão tomar aí por 5 ou 10 anos, dependendo do caso. Exato. Como é que fica isso? É importante. Todas vão tomar, não necessariamente? Nem todas as pacientes vão tomar. Né? Daqueles subtipos de tumor que a gente acabou de falar no início do episódio, o que mais se beneficia do tratamento
da hormonioterapia é o tumor luminal, ou seja, aqueles que têm o receptor de estrógeno e de progesterona na superfície. Tá. Lembrando, né, fazendo de novo aquela analogia da erva daninha ali, que está ali batendo na lavoura, a gente então é só aquele tumor que a gente reconhece como tumor luminal, que tem na sua superfície os receptores de hormônio e que a gente usa a hormonioterapia, os comprimidos, para combater aquelas células, evitando que aquela erva daninha destrua a lavoura. Então, o comprimido ele é para esse subtipo de paciente. Normalmente, o tempo para a utilização dessa terapia, da hormonioterapia, em geral, 5 anos, mas hoje a gente já tem estudos que mostram que para determinados tipos de paciente, e isso está, de novo, relacionado ao estadiamento, ao momento em que ela faz o diagnóstico, tem benefício de se estender essa terapia além dos 5 anos, para 7 ou, eventualmente, até 10 anos de tratamento. Então, e isso mostra que quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico, essas pacientes podem tomar o comprimido até 5 anos. Mas se a gente eventualmente faz o diagnóstico já com a doença um pouco mais avançada, são essas pacientes que se beneficiam, em geral, da extensão da terapia além dos 5 anos. Tá bom. E, por exemplo, temos aqui vários tratamentos novos de câncer de mama, né? Tem muita coisa nova, boa, com prognósticos maravilhosos das pesquisas que a gente lê. E o SUS, o que a gente vai conseguir aproveitar disso no SUS? Por exemplo, como a imunoterapia, o que essa paciente consegue aproveitar de todas essas maravilhas que estão surgindo de novo para o tratamento do câncer de mama? Esse é um assunto bem delicado e complexo, porque, assim, infelizmente hoje, nós não temos a disponibilidade de todos esses avanços tecnológicos, todos esses tratamentos pelo SUS, certo? Hoje a gente acaba tendo, eventualmente, isso apenas para no que a gente chama de saúde suplementar, pacientes que conseguem pagar um convênio, que tenham convênio, e até mesmo desembolsar isso, pagar isso de forma particular. Claro, então acho que, mas isso o que a gente tem que deixar claro aqui para as nossas pacientes, que embora todas essas inovações não estejam disponíveis no SUS, a gente tem muitas formas de tratar essa paciente no SUS também, fazendo com que elas tenham ainda e consigam ficar curadas da doença. Mas, eventualmente, uma paciente ou outra que, por exemplo, não tenha acesso e que tenha indicação de uma imunoterapia, por exemplo, ou de uma terapia-alvo, que a gente chama, que é mais inovadora, eu gostaria de informar as pacientes que hoje a gente tem protocolos de pesquisa, e aqui em São Paulo a gente tem vários centros, inclusive lá no ICESP, que eu trabalho, temos vários protocolos de pesquisas que eventualmente conseguem oferecer esses tratamentos para a paciente sem ela eventualmente precisar de estar no SUS, certo? Então, assim, acho que a pesquisa é uma via de acesso muito importante para essas pacientes que não têm acesso a medicações inovadoras no SUS, mas que, através do protocolo de pesquisa, possa, sim, se beneficiar dessas inovações. É bem interessante isso, Jane, porque o que acontece? Eu acabei de voltar de Chicago, do maior congresso de oncologia do mundo. O que me chamou a atenção no congresso esse ano foi a quantidade de pacientes envolvidas no congresso. A quantidade de instituições, que nem essa sua, que tem aí o objetivo de trazer informações, trazer conhecimento para as pacientes, e essas pacientes estavam envolvidas no congresso, tentando estar lá para saber das inovações. Para ver se consegue se encaixar em alguma pesquisa. Exato, e além de tudo, trabalhar em políticas públicas para que essas políticas públicas facilitem o acesso das pacientes às pesquisas. Então hoje, assim, se tivesse uma mensagem que eu posso deixar para as pacientes que tratam no SUS, é que fiquem atentas às informações
em podcasts como esses, nas redes sociais ou até mesmo na internet, de eventualmente protocolos de pesquisas que eventualmente estão disponíveis e que eventualmente você possa se encaixar em algum desses protocolos para poder ter acesso a esses tratamentos. Não desista do tratamento apenas porque é o SUS e que lá não tem todas as medicações e não tem todas as inovações. Mesmo as pacientes que tratam no SUS, elas têm e podem ter acesso a essas inovações através da pesquisa clínica. Que maravilha. E, diante de tudo isso, qual a sua mensagem para fechar este nosso episódio tão incrível de informação para todos que participam aí? O que você deixa para a gente? Imagina, Jane, obrigado. Primeiro muito obrigada pela sua participação, agradecer aí a oportunidade da gente informar as pacientes sobre o que há de mais novo aí, quais são as formas da gente poder dar acesso a essas pacientes. Primeiro, que nem você falou, as informações. Informação salva vidas. Eu acho que quanto mais informação essas pacientes têm referente ao diagnóstico e às modalidades de tratamento, melhor. Então, acho que informação de fato é importante. Os pacientes não tenham medo de buscar ajuda, não tenham medo de fazer os exames de rastreamento, porque quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, maior as chances de cura. E para aquelas pacientes que eventualmente tenham o diagnóstico e estão passando pelo tratamento, não desista, certo? Isso. Porque a gente tem hoje tratamentos tanto pelo SUS quanto através de pesquisa clínica que pode aumentar as chances de cura dessa paciente. Que maravilha. Muito obrigada, doutor Júlio. E a você que nos acompanha, divulgue as informações, nos acompanhe no canal do YouTube Projeto Fisio-Onco, nosso Instagram, Projeto Fisio_Onco, mande a sua mensagem para qualquer dúvida e nos acompanhe até o próximo episódio. Muito obrigada.